a todos, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Vamos estudar hoje mais um capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 36, intitulado O Sonho. Então, depois que André Luiz trabalhou nas câmaras de retificação, com os samaritanos, com os espíritos que foram trazidos do umbral, André Luiz, ele se sentiu muito bem, por ter cumprido aquelas tarefas, Então ele recebe a visita do Tobias, não sei se vocês se lembram dele, e também da Dona Laura e do Lísias, para parabenizá-lo pela sua noite de trabalho, sua primeira noite de trabalho mais intenso, e que aquilo realmente era muito bom, Então, assim, através do Tobias, até o ministro Genésio mandou dar os parabéns, para o André Luiz e dizer que ele receberia bônus hora em dobro por aquele serviço inicial, que era o serviço à noite, um serviço mais complicado nas câmeras. Então, a Narcisa também, fala para o André Luiz, parabeniza-o, Então, ele fica muito feliz com aquela situação toda, embora se sentisse muito cansado, Então, a Dona Laura, olha que interessante já essa primeira referência, A Dona Laura estava em casa, dormindo, disse que acompanhou em espírito André Luiz durante a sua noite de trabalho. E aí ela fala para o André Luiz voltar para casa para dormir, Mas Tobias oferece a ele ali um apartamento, que tinha ao lado das câmaras de retificação. E André Luiz resolve dormir ali mesmo, que estava bem cansado. E aí quando ele dorme, bem tranquilo, em paz, pelo dever cumprido, ele diz que ele se sente ser levado para uma outra região, como se ele estivesse dentro de um barco, sendo conduzido para uma região superior de maneira bem tranquila, bem agradável, um ambiente bem gostoso, bem bonito, em que ele olhava e se vislumbrava e sentia muita paz, muita serenidade, e até que ele chega na beira de um lago e encontra a sua mãe. Então ele desce, vai correndo abraçá-la, E ela diz para ele, que também estava em espírito acompanhando, o trabalho dele naquela noite, E que Deus, assim como ela, pequenina como era, conseguia acompanhar André Luiz à distância, via o pai dele lá no umbral com suas lamentações, Ela diz que Deus também vela por todos nós, Reconhece o nosso esforço, nos ajuda no caminho do progresso. Aí ela dá alguns conselhos para André Luiz. Ela diz assim que a maioria dos espíritos que estão nas nossas condições, de encarnados ou de desencarnados nas esferas mais baixas, eles vivem em busca de distrações e de prazeres, mas que ele deveria, sempre que possível, abrir mão das distrações e dos prazeres para fazer o serviço útil em favor de si mesmo, em favor do próximo, para ajudar o ambiente em que ele está, para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, para ajudar as outras pessoas a se melhorarem ou nas suas necessidades, Ou seja, se fazer útil, porque se fazendo útil, ele estaria em perfeita sintonia, em harmonia com as leis divinas, E que ele não deveria, perder tempo em excesso com prazeres e diversões e distrações, que é o que todos nós buscamos. Nós trabalhamos, geralmente de coisa que nós não gostamos, nos estressamos no nosso trabalho, não gostamos de estar lá, então sempre que nós não estamos trabalhando, nós estamos em busca de distrações e de prazeres, e isso não é nada bom, Nós estamos postergando a nossa evolução, estamos deixando de crescer e de aprender. Então, sempre que possível, vamos nos colocar no serviço útil. O serviço útil não é só você ir lá no orfanato, ir lá no asilo, ir lá debaixo da ponte levar um prato de comida. O serviço útil pode ser dentro da sua casa, você conversando com uma pessoa em necessidade, dando um conselho, ouvindo, uma preocupação da pessoa, ajudando a resolver, cuidando ali da casa, cuidando dos afazeres do dia a dia, ajudando um companheiro no trabalho, na escola, não importa onde você estiver, na rua, Sempre que você levar coisas positivas para as outras pessoas e ter o ensejo de ser útil, você está agregando luz, agregando valor dentro de você. Então,
A mãe do André Luiz, ela conversa com ele, agradece muito ele, e ele depois acorda novamente nas câmaras de retificação, muito feliz e muito satisfeito. Então, se vocês prestaram atenção no que eu estou dizendo, e se vocês leram um capítulo, né, porque o ideal é que leiam um capítulo antes de assistir o vídeo, alguma coisinha deve estar pululando na cabeça de vocês. Se eles são desencarnados e estão em espírito no mundo espiritual, como que eles dormem, sonham, e como que André Luiz estava deitado, dormindo nas câmaras de retificação e foi encontrar a mãe dele em outro lugar? Como que a Narcisa, como que a mãe do André Luiz, lá de onde ela estava acompanhando o serviço dele durante a noite? Como que a dona Laura estava dormindo na casa dela, junto com Lísias, e ela, em espírito, estava acompanhando André Luiz no trabalho? Como que um espírito dorme e desdobra? Nós entendemos como que com o nosso corpo físico a gente dorme, nosso perispírito sai do corpo e se desdobra e a gente vai fazer alguma coisa no mundo espiritual ou aqui mesmo. Mas e o espírito? Como que isso acontece, né? Então, para isso nós precisamos aprofundar no estudo de algumas questões, como por exemplo na questão do perispírito, né? Aquilo que nós chamamos de perispírito é uma definição genérica para o corpo que reveste, o corpo energético que reveste o nosso espírito. Só que, para fins mais didáticos, esse corpo ele pode ainda ser subdividido em outras coisas. Não vamos pensar como analogia no nosso corpo material. Quando a gente diz corpo humano, corpo físico, nós estamos dizendo de maneira genérica esse corpo que nós estamos vestindo. Mas quando você vai estudar esse corpo, por exemplo, a nossa ciência o divide em sistemas, para fim de estudo e especialização. Então nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema circulatório, nós temos o sistema endócrino, nós temos o sistema nervoso e por aí vai. Então, quer dizer, é um corpo só que ele se subdivide em seções, né? Cada sistema desse tem a sua importância, a sua finalidade, a sua função. Da mesma forma, aquilo que Kardec chama de perispírito, ele não é uma caixa concreta de uma coisa só. Ele tem vários desdobramentos dimensionais que servem para diferentes funções, para que nós transitemos em diferentes dimensões. Então, nós temos aqui na Terra o nosso corpo físico e o que nós chamamos de duplo etérico, que é o nosso reservatório de fluido vital. O perispírito, ele seria aquilo que nós conhecemos também como corpo astral, né? Seria o nosso veículo mais grosseiro quando a gente não tem o corpo físico. Quando a gente desencarna o nosso corpo físico, morre. O corpo de fluido vital, né, o duplo etérico, ele se desintegra, também ele se dispersa na atmosfera. E nós levamos para o mundo espiritual o que nós chamamos de corpo astral, que é o veículo mais grosseiro, que é aquilo que te dá a aparência de corpo físico. Então, por exemplo, talvez eu desencarnando agora, no mundo espiritual eu me apresente desta mesma forma, que é o que está mais firme, mais enraizado na minha mente neste momento. Então, eu vou manter a minha forma de Denis, né, neste momento. E só que além deste corpo astral, nós temos corpos mais sutis que nós utilizamos em dimensões mais sutis. Então, por exemplo, nós temos o nosso corpo mental, que André Luiz comenta em outros livros, como em Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, né? Em Evolução em Dois Mundos, né? O corpo mental ele é um corpo mais sutil, ele é como se fosse o revestimento da nossa mente e ele não tem uma forma igual o perispírito, né? Ele tem uma forma meio ovalada, alguma coisa meio assim. Tem um dos desencarnes que André Luiz descreve em Obreiros da Vida Eterna, que eles mostram os pontos onde os espíritos benfeitores, né, os técnicos do mundo espiritual, desligam o desencarnante do corpo material, né? E aí quando desliga o centro da cabeça,
aí aparece, né, esse corpo mental, né, nessa forma mais esférica, vamos dizer assim, né? Então, André Luiz, ele provavelmente, né, como nós desencarnados aqui nas esferas mais próximas da Terra, nós ainda temos veículos muito grosseiros. Então, André Luiz, mesmo não tendo corpo material, ele estava com o seu perispírito na sua forma mais densa, e ele desdobrou-se em um corpo um pouco mais sutil, para que ele pudesse transitar em dimensões superiores àquela que ele estava em nosso lar, que é uma colônia de transição, onde ainda os espíritos são mais grosseiros, né? Apesar de já ser um ambiente mais equilibrado, de paz, etc. Então, ele desdobrou-se num corpo mais sutil, foi encontrar a sua mãe. Da mesma forma, enquanto a dona Laura estava dormindo com o seu perispírito mais grosseiro, ela desdobrou-se na sua forma mais sutil, pôde visitar André Luiz, a mãe do André Luiz a mesma coisa, só que André Luiz, trabalhando nas câmaras de retificação, não identificou a presença nem da dona Laura nem da mãe. Assim como nós aqui encarnados, via de regra, não estamos vendo os espíritos que estão aqui ao redor, a não ser que você tenha uma vidência ativa, né? Mas via de regra você não fica vendo espíritos por aí o tempo todo. E os espíritos também não veem quem está nas esferas mais sutis, né? Os espíritos que estão desdobrados ou que já habitam esferas superiores, têm corpos mais sutis, eles não são vistos por esses que estão aqui embaixo. Então, por exemplo, pode ser que André Luiz lá nas câmaras de retificação tivesse alguns espíritos ali do lado dele de esferas superiores que ele não conseguia perceber. Então é curioso, né? Você acha que só você encarnado não vê os espíritos também não veem outros espíritos, desde que esses espíritos sejam superiores a eles, né? Um espírito superior a você, você só vai vê-lo se ele permitir, se ele abaixar a vibração dele ao seu nível para que você o enxergue. Então é bem curioso isso, né? A respeito deste capítulo. Então, assim, não existe apenas, quando a gente fala mundo espiritual, a gente está falando de uma coisa praticamente infinita, não é? Eu morri e fui para o mundo espiritual. A gente fala como se fosse uma coisa única, igual a Terra. Mesmo a Terra, aqui nós temos faixas de percepção diversas, enormes, né? Você não ouve, por exemplo, a mesma coisa que um cachorro ouve, ele tem uma audição mais apurada que a sua. Você não enxerga como um morcego enxerga, porque ele utiliza infravermelho, coisa que você não tem acesso, né? Você não ouve como as baleias ouvem, por exemplo, que elas utilizam ultrassom, seu ouvido não capta ultrassom. Então, assim, neste momento aqui, por exemplo, estou sendo irradiado, bombardeado por uma série de raios, de energias, né? Tem sinal de celular, sinal de TV, sinal de rádio. Eu não estou vendo nada disso, né? Eu não estou vendo esses sinais passando pelo ambiente, mas eles estão presentes. Então, assim, nossa percepção das coisas é limitada, né? E do espírito também. Então, quanto mais evoluído você for, mais a sua percepção amplia, porque aí você tem acesso a mais coisas. Quanto menos evoluído você é, menos acesso você tem das coisas e você fica preso na sua bolha, né? Então, se você não treinar o seu pensamento para expandir, se você não estuda, não tenta compreender, não expande o seu pensamento, a sua percepção, você sempre vai viver num círculo pequenininho de ideias, de percepções. Albert Einstein, muito sabiamente, disse certa vez que aquilo que nós não conhecemos é como se não existisse para nós, e não é mesmo. Se você não estudar, você não procurar entender as questões, é como se não existisse. Tenta entender, tenta estudar um pouquinho, por exemplo, de informática. Entender como que funciona a internet. Gasta um pouquinho do seu tempo para entender como que funciona a internet. Tanto que é complicado para existir um sistema que faz com que o seu celular, por exemplo, se comunique instantaneamente com pessoas de todo mundo, tenha acesso a conteúdo, tenha acesso à informação,
tem acesso a ligações e a tudo que você quiser. Então isso é uma coisa extremamente complexa, é muito difícil criar protocolos, criar tudo que é necessário para que a internet funcione. E se você não sabe disso, para você é quase como se fosse uma mágica seu telefone funcionar. Você só sabe que você aperta as coisas ali e aquilo acontece, mas você não entende toda a tecnologia, toda a mecânica que existe por trás daquilo. Então, da mesma forma, funcionam as questões espirituais. Se você não amplia, se você não estuda, se você não se permite crescer, expandir a sua mente, é como se você vivesse dentro de uma bolha e você vai ter acesso a muito poucas coisas. Mesmo como desencarnado, você vai enxergar pouco mais do que você enxerga aqui encarnado na Terra. Então, para que você expanda, tenha acesso a coisas maiores e melhores, você precisa crescer, precisa evoluir, precisa expandir. Então, essa é a grande lição do nosso capítulo, do nosso estudo de hoje. Vejo vocês no nosso próximo estudo. Muita paz e muita luz a todos.